A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs do grupo de História da Igreja ou História do Cristianismo. Estamos dando continuidade às nossas aulas, tá ok? Como havíamos combinado. Hoje teremos então uma aula de 1 hora. Pretendemos concluir nosso capítulo 1 da apostila, tá ok? Já discorremos aí em relação a alguns temas, como a era cristã, o estabelecimento das datas, tá ok? Falamos acerca do termo plenitude dos tempos, quando abordamos a questão das transformações históricas pelas quais o mundo passou, na época já do advento do cristianismo, ok? Então vimos aí o, a destruição do Império Persa, né? A falência do Império Persa diante da conquista de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, com o Império Macedônico, a substituição então, né, desse poder pelo poder que era oriundo da Grécia, o poder do Império Macedônico, a morte de Alexandre, a divisão do império entre os 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Estando Ptolomeu exercendo influência no território egípcio e Seleuco no território babilônico, sírio, e os dois disputando a Palestina. Então a Palestina ficando aí como campo de batalha, né, para essas duas forças aí desses generais que haviam dividido o poder de Alexandre, o poder conquistado aí pelo Império Macedônico com a morte do seu general principal, né, com Alexandre o Grande. Então, a universalização da língua grega, né, do idioma grego, por meio da política expansionista de Alexandre, a chamada helenização do mundo, o estabelecimento de várias Alexandrias. Se você pegar o mapa que eu disponibilizei, você vai ver que você encontra várias Alexandrias espalhadas pelo mundo. E essas Alexandrias, né, essas cidades fundadas em honra de Alexandre o Grande, eram cidades difusoras da cultura grega, onde se estabelecia ali uma colônia, onde se tinham ali hábitos, influências da cultura grega naquela região. Então nós tivemos aí um processo de helenização do mundo, né? Uma universalização do idioma grego, a ascensão de Roma, né, com a queda agora desse Império Macedônico que já estava dividido. Então essas regiões que estavam sob o domínio desses generais, né, que haviam dado continuidade aí a esta influência helênica. Então nós vemos aí agora a substituição pelo poderio romano. Então Roma é assunto ao poder, 63 a.C., mais ou menos, eles estão já às portas aí da Palestina. Antes disso, eles já haviam chegado ao poder, vencendo a poderosa Cartago, né, estabelecendo aí a sua administração como república, depois como império e expandindo aí o seu poder, exercendo influência agora sobre o mundo, colocando o mundo debaixo da chamada Pax Romana. Então estabelece a sua influência, seu domínio sobre os países, pacifica esses países, uma vez que estão agora submetidos à sua lei, não conseguindo, eles expandem aí seu domínio por vastas regiões. Todavia eles mantêm uma disputa aí com os chamados partas, tá certo? Que eram aliados dos medos, então os medos persas, né? E os partas, então os persas caindo para a Grécia, fica aí os partas e os medos que disputam aí com Roma. Então Roma não consegue estabelecer seu domínio na região ali da Pérsia, o atual Irã, mas exerce influência sobre uma vasta região do mundo, tanto da Palestina quanto na Península Arábica, Egito, norte da África, a Europa, chegando até a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, e também ilhas britânicas, disputando aí com os saxões, com os germanos. Então estabelece um vasto território, um vasto império. E nós temos aí dentro desse império a Judéia, a Samaria, a Galiléia, como regiões não tão importantes, mas regiões que não tinham grande destaque, tá certo, na política imperial, mas que estavam também debaixo do domínio romano. Então, falamos aí acerca desses movimentos históricos, de como isso contribuiu com o advento do cristianismo, uma vez que você tem a universalização de uma língua e até de uma cultura, né, com a influência macedônica, o estabelecimento dessas diversas Alexandrias pelo mundo, e a pacificação por meio da chamada Pax Romana, o estabelecimento do domínio romano,
o que possibilita um trânsito mais fácil dentro do próprio império, né? Então você presta contas somente à administração central do império. E você tem também a questão das estradas romanas, mas, como a gente colocou lá, uma rede de estradas extraordinária que conecta diversas regiões longínquas, facilitando então a mobilização através desses territórios, uma vez que estavam pacificados, né? Estavam todos subjugados pelo poderio romano, e também a segurança que prestavam aí nas estradas, né? Com o estabelecimento aí das tropas, né? Do policiamento romano nessas importantes regiões de fluxo comercial. Ok? É claro que vai haver, logo após, a gente vai tratar disso na sequência, no período de perseguições do Império Romano ao cristianismo. Então aí você terá, com certeza, um grande sofrimento, uma grande angústia para os irmãos, devido ao levante aí do poderio central, do poderio romano, combatendo a fé cristã. Né? Mas, todavia, de início, você tem, sim, um aproveitamento dessa estrutura que já estava aí disponível para uma divulgação mais rápida do cristianismo pelas terras, né? Pelas terras mais longínquas aí do Império. E aí, posteriormente, você vai ter uma disputa muito intensa entre os judeus e os cristãos, quando os cristãos começam a ganhar um grande volume e a exercer influência. Você tem então os judeus, primeiramente, disputando com eles, e você tem depois os romanos fazendo uma distinção entre os judeus e os cristãos, que num primeiro momento eles não faziam, eles entendiam que eram apenas é, seitas religiosas sem grande relevância que vinham da Judéia. E os judeus, na verdade, já eram relevantes no Império, já tinham algumas figuras que haviam conseguido certa relevância dentro do Império. Então, os judeus eram reconhecidos pelos romanos. E, posteriormente, os romanos passam a distinguir um outro grupo, né, um grupo dos cristãos, que inclusive Tácito, um historiador romano, que tece algumas críticas, né, ao cristianismo, ele fala de um grupo de pessoas da mais baixa estirpe da sociedade, ele trata dessa maneira, que segue um tal de Crestos. Então ele fala dessa maneira acerca dos cristãos. E quando ele dá esse depoimento, ele está, na verdade, desfazendo o boato que circulou de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. Então, os próprios romanos não acreditavam nesse tipo de colocações. Tácito, inclusive, coloca seu ceticismo em relação a essa declaração, acreditando que teria sido, na verdade, obra de Nero mesmo, com o intuito aí de fazer modificações sérias na arquitetura de Roma. Então, você vê Tácito com essa declaração, e ele não necessariamente está fazendo uma defesa do cristianismo, mas está colocando, né, a forma, seu ponto de vista em relação aos fatos. Mas com isso você vê que o cristianismo começa a ser então percebido por essas grandes figuras aí ligadas tanto à cultura quanto à administração romana, e por isso virá posteriormente uma intensa perseguição. Perseguição essa que já havia da parte dos judeus para com os cristãos e depois também do Império Romano, mobilizando-se aí contra o cristianismo, tá ok? Num primeiro momento, eu quero ver com vocês aqui alguns tópicos e eu vou sempre falar aqui o subtítulo e você procura aí no seu material, tá ok? Então, o primeiro que eu quero falar acerca de contribuição dos judeus, aí ele fala acerca da sua missão. Então, o primeiro ponto que vai fazer ligação com aquilo que a gente já conversou na nossa primeira aula é que os judeus, a eles foi destinado os textos sagrados. Então, eles tinham a Torá, tá certo? Eles tinham a Tanakh no geral, né? Que é a Torá, Nebirim, Ketubim. Eles tinham 5 livros de Moisés, os profetas maiores e menores, os livros históricos. Então, eles tinham conhecimento do texto sagrado. Então, dentro do âmbito da revelação divina, a revelação natural, que está no cosmos, a revelação antropológica, que está no homem, todas essas podendo ser pontos de partida para a pregação, você podendo pregar a partir desses elementos, mas a revelação mais específica, mais clara, mais evidente é a revelação textual. Então você tem a Sagrada Escritura como a própria palavra de Deus, por ele inspirada e que fala acerca da sua verdade. Então os judeus foram privilegiados com o conhecimento das Sagradas Escrituras. Assim, temos necessariamente que partir dos judeus. Então, tanto Paulo nas suas missões principiava
com um contato com a sinagoga, com os judeus, como os cristãos, num primeiro momento, nasce dentro de um contexto judaico. Então você tem Cristo que vem para o que era seu. Então é interessante que falamos disso na primeira aula. Jesus não veio do céu à terra para fundar uma igreja, tá certo? Necessariamente fundar uma instituição. Ele veio cumprir todas as profecias que foram vaticinadas acerca dele no Antigo Testamento. Então ele veio para um propósito, vamos dizer assim, messiânico, um propósito messiânico maior, global. Então ele veio para ser recebido pelo seu povo, acerca do qual foi profetizado, tendo chegado, cumprindo todas as profecias em si mesmo e disponibilizando a eles então a oportunidade de o aceitar como seu Salvador, seu Messias. Todavia, eles rejeitaram, e a partir dessa rejeição você tem os textos que deixam muito claro: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todavia, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí nós temos aquilo que é descrito, como Paulo nos fala em Romanos, na carta que escreve aos Romanos, chamando a nós de enxerto, né? Diz que nós somos, sim, como um enxerto na árvore original. Então nós temos o judaísmo, que era a árvore original, e os cristãos agora oriundos tanto do judaísmo quanto do mundo gentílico, ou seja, do geral das nações, né? Os judeus e os gentios, o geral, né? De todos os povos, indiscriminadamente, são agora, a partir da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, um enxerto nessa árvore original, que era exatamente a fé transmitida desde Moisés, transmitida desde o pacto do Sinai. Então era para haver uma linha de continuidade entre o Sinai e Cristo, eles aceitando a Cristo como seu Salvador, tá certo? Porque Cristo veio de fato para eles, para que eles o aceitassem. Só que eles de fato não receberam a Cristo de modo coletivo. Alguns receberam, e aqueles que receberam foram feitos então filhos de Deus. E na verdade o Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, na sua presciência, conhecimento acerca de todas as coisas, já conhecia muito bem essa rejeição. E assim você tem a verdade da igreja que vem à tona. Então a igreja, ela já era vislumbrada por Deus, já era do conhecimento de Deus, só que ela estava oculta. Então você tem, com a manifestação do Messias, o cumprimento das profecias, o cumprimento de toda a lei, tá certo? O pecado da humanidade que é pago com o derramar do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado, aquele que não tinha pecado e que foi feito pecado por nós, dependurado na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa e imputando sobre nós a sua justiça. Nós temos a revelação do grande plano salvífico que foi determinado por Deus desde antes do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então você tem aí o grande cumprimento, né, desse plano que estava oculto em Deus, mas que foi posto agora, revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então os judeus, mesmo não aceitando-o na coletividade, e na verdade a grande maioria o rejeitando, aqueles que o aceitam são feitos agora, tá certo? Os continuadores dessa mensagem. Aí nasce a igreja. A igreja tem a incumbência de comunicar a mensagem da salvação universal na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que veio trazer a concretização do plano divino para a salvação da humanidade. É um plano universal, é um plano global, tá, ok? Não é um plano limitado. Então nós temos aí essa revelação extraordinária. Então a igreja vai estar incumbida agora dessa tarefa, dessa missão. E aí, com o nascimento dela, você vai ver o desencadeamento, porque a igreja não é uma agremiação de judeus, não é uma agremiação de alguns compatriotas que estão ali pregando para os seus. E aí, quando nós passamos a entender esta realidade, nós vemos o risco pelo qual a igreja passou de princípio quando quiseram mantê-la dentro do arraial dos judeus, como se fosse uma coisa para os judeus, um novo tipo de judaísmo. Você tem a escola de Shammai, a de Hillel e a do Mestre Jesus. E aí você teria o cristianismo sendo reduzido a mais uma forma de interpretação de judaísmo, né? Uma versão de judaísmo. A versão de Shammai, de Hillel e de Jesus. É isso que tentaram fazer do cristianismo. E aí, quando eles foram debateram essa ideia, e a partir daquilo que Deus mesmo vai conduzir, com o levantar do apóstolo Paulo, com as revelações que ele trouxe para o apóstolo Pedro, que era
um dos importantes líderes da igreja, com o posicionamento favorável de Tiago, que também é uma das colunas da igreja. Você vai ter, então, a igreja se conscientizando de seu papel universal, de seu papel como propagadora do evangelho para todos, tá certo? Para todas as pessoas de todos os lugares. E aí eles saem essa visão reduzida, reducionista, né, essa visão de facção, né, de ser apenas uma pequena facção dentro do judaísmo, se divorciam então dessa teia, né, dessa corrente, né, essa forma de viver, essa forma de ritualística, mosaica e na verdade farisaica, né, que é uma interpretação daquilo que Moisés deixou com um acréscimo do ponto de vista desses sábios, né? Então você se liberta desse farisaísmo no qual a igreja correu o risco de estar envolvida e você passa a ter uma visão universalista no sentido de assumir a responsabilidade e proclamação do evangelho para todas as pessoas e a salvação unicamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, sendo comunicada por graça e não por méritos, não por práticas de obras ou da lei, tá ok? Então temos aí esse primeiro momento, esse embate, né? Essa não compreensão por parte da maioria dos judeus, essa aceitação por parte de alguns, e quando esta aceitação se manifesta, agora estes são incumbidos de ir por todas as terras, tem no primeiro momento um problema com isso, não conseguem compreender os desdobramentos do seu compromisso, mas então o Senhor Jesus Cristo interfere no andamento histórico, levanta um outro homem com o qual, né, tem um tratado, tem um trabalho de o esclarecer em relação a isso, e este fura, né, essa bolha e passa a divulgar o evangelho para todas as terras, trazendo o primeiro embate, que é o Concílio de Jerusalém, que a gente pretende chegar aqui, e nesse concílio compreende-se, decide-se, chega-se a uma decisão oficial de que a igreja tem um compromisso universal, ela tem que ir para todos os povos, tem que ir para os gentios e não ficar presa ali como mais uma facção dentro do judaísmo. Então, por isso que ele fala, o tópico, os primeiros cristãos foram preparados no judaísmo, porque ali estava, né, a revelação textual, escriturística da palavra de Deus. Mesmo que os apóstolos, ao pregarem para os gentios, abordavam o livro de Deus chamado natureza, né? Então as revelações de Deus que estão no cosmos, por isso estão indesculpáveis, como diz em Romanos, é o Senhor que dá a colheita, o Senhor que criou o céu, criou o sol, criou o homem, os sinais de Deus no homem. Tudo isso é elemento para uma mensagem, uma pregação evangelística, uma pregação missionária. Mas a estrutura da revelação textual é muito mais abrangente, muito mais específica. E assim você tem, nesse primeiro momento, o ponto de partida está dentro do judaísmo, né? E como expliquei até na primeira aula, Paulo se aproveita muito bem dessa estrutura quando, partindo da pregação nas sinagogas, ele terá, né, com a apresentação da pessoa bendita de Cristo Jesus, que estava revelada já a partir de todo o Antigo Testamento. Você tem a interpretação, tá certo? Agora na ótica daquele que é salvo na pessoa bendita de Cristo, que está em comunhão com ele, que tem um contato com ele, que compreendeu a sua missão e enxerga Cristo no Antigo Testamento. E aí quando você tem Paulo declarando a pessoa bendita de Cristo nos textos da antiga aliança, você causará nestas sinagogas para a qual ele se volta, que estão no mundo gentílico, estão espalhadas na Grécia, em Roma, na Ásia, na Bitínia, tá certo? Na Caia, estão espalhadas por diversos lugares, porque você já tem um movimento de diáspora dos judeus já desde muito antes na história, né? Eles já estão fazendo, de certa forma, a partir do exílio babilônico, do retorno, depois de alguns movimentos migratórios, judeus que foram para Alexandria no Egito, foram para Roma, foram para a Grécia. Então, você tem já sinagogas espalhadas. E Paulo, abordando muitas destas e comunicando Cristo através do Antigo Testamento, causa uma divisão ali, né, um debate intenso. Desse debate, você terá alguns que concordarão com Paulo e outros, muitas vezes a maioria, sim, que discorda completamente dele e os expulsa, sendo Paulo agora expulso juntamente com aqueles que concordaram com ele. E destes que saem da sinagoga, têm conhecimento do Antigo Testamento, são instruídos por Paulo, fazendo-os compreender
a pessoa bendita de Cristo no Antigo Testamento, como cumprimento de toda a profecia. E agora você tem o presbitério da igreja, que é detentora do conhecimento da antiga aliança e passa a comunicar agora Cristo a partir dessa base textual da antiga aliança, sendo a nova aliança constituída a partir do ensino dos apóstolos, tá certo? E o ensino daqueles que estiveram ligados aos apóstolos. Então você tem Mateus ensinando, e aí certamente os seus discípulos, ouvindo seu ensinamento, vão coletar ensinamentos e organizar no Evangelho para que isso não se perca para a posteridade. No primeiro momento, a preocupação não foi escrever textos, e sim proclamar o Evangelho. Então entende-se que nesse primeiro esforço de proclamar o Evangelho, você tem a pregação dos apóstolos e as informações dessas pregações sendo recolhidas em texto nos Evangelhos. E aí você tem a tradição apontando que da pregação de Pedro nasce o Evangelho de Marcos, Marcos sendo então um auxiliar de Pedro e coletando essas informações, essa pregação, naquilo que veio compor o Evangelho. Lucas tendo acompanhado Paulo, então Paulo tendo recebido o seu Evangelho do Senhor, como ele mesmo diz, nas suas cartas, e Lucas, sendo um hábil pesquisador e alguém que o Espírito Santo estava conduzindo, tem informações de Paulo e tem informações até de outros apóstolos, né? Então você tem essa possibilidade, isso não é nada absurdo. Você tem então Mateus, Marcos, Lucas e João, testemunho ocular, que espera então a confecção dos outros evangelhos e posteriormente, já próximo aí de 90 da era cristã, compõe o seu evangelho dando ênfase a outros aspectos que não foram prioridade dos demais. Então João olhando mais para os discursos, né, do Senhor Jesus Cristo, para aquilo que ele disse, para aquilo que ele ensinou e não tanto para a questão, vamos dizer assim, biográfica e histórica, né, mas mais para uma questão daquilo que Jesus falou. Então você tem esses evangelhos que são fruto então desse trabalho dos apóstolos, que tem início sim dentro do mundo judaico devido a essas questões como foram colocadas aqui, né? Então os primeiros cristãos foram preparados no judaísmo. Você tem a grande promessa do Messias, o cumprimento dessas promessas em Cristo. Os primeiros judeus, os judeus que têm o conhecimento dos primeiros textos sagrados, que são a antiga aliança. A partir do conhecimento da antiga aliança, na ótica agora dos cristãos, né? Na ótica desses que são proclamadores da pessoa bendita de Cristo Jesus, você tem agora as cartas, que são os primeiros documentos, provavelmente Gálatas ou Tessalonicenses, tá certo? Existe essa discussão. Eu acredito que Gálatas tenha sido a primeira, fruto da primeira viagem missionária de Paulo no sul da Ásia, tá ok? Então você tem as cartas que nascem aí do cotidiano, dos problemas diários que vão surgindo na igreja a partir de dúvidas, a partir de certas investidas que as igrejas sofrem, de judaizantes, de místicos, de gnósticos, tá ok? Então você tem, por exemplo, Colossenses, que combate algumas ideias que são certamente ideias oriundas de algum ambiente gnóstico. Então você tem, por exemplo, culto aos anjos, esse tipo de coisa. Então você tem as cartas que lidam com questões corriqueiras, tirando Romanos, que é de fato uma carta de cunho bastante teológico. E isso muito devido ao fato de Paulo não ser conhecedor direto das questões práticas da igreja que estava em Roma. Então isso foi benéfico para nós. Paulo não conhecia pessoalmente ainda os romanos e lhes escreve uma carta de cunho muito mais teológico, porque se houvesse um conhecimento mais prático, certamente ele ia dar mais vazão a discutir as questões práticas como faz na carta aos Coríntios, né? Então o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, já preparou essa ocasião para que ele fosse inspirado a focar nessas questões teológicas, por isso nos lega então essa carta extraordinária, né, que fala acerca da salvação pela graça, né, essa grande defesa do apóstolo Paulo. Então você tem essas questões que estão relacionadas a isso. Os judeus aguardavam a vinda do Salvador, então você tem aí esse grande anseio, que foi satisfeito pela pessoa bendita de Cristo Jesus, mas não no sentido, vamos dizer assim, da expectativa gerada pelos judeus a partir do seu ponto de vista, dos seus comentaristas, das suas especulações, e sim da Sagrada Escritura. Então, aqueles que se submetiam às Sagradas Escrituras conseguiram ver de forma tranquila o Messias na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas aqueles que se arrogavam um conhecimento maior, uma sabedoria maior,
e que, inclusive, muitas das vezes supervalorizavam a Torá oral, que era fruto da produção dos sábios, em detrimento da Torá escrita, que é a palavra de Deus revelada, estes tiveram dificuldade com Cristo. Porque Cristo, como já foi dito na primeira aula, numa frase dele, deixa muito claro esse antagonismo. Ouviste o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Havia um antagonismo entre aquilo que Cristo dizia, que estava atendendo, estava em harmonia com aquilo que foi revelado na Sagrada Escritura, e aquilo que os sábios estavam comentando, e Cristo não tinha compromisso com estas especulações. Então você tem Cristo atendendo à demanda de um Messias conforme a Sagrada Escritura, e não conforme aquilo que os sábios esperavam de um Messias. Os judeus deram o cristianismo no Antigo Testamento, isso aqui foi o que eu acabei de deixar claro, toda a escritura revelada no Antigo Testamento, por isso que é simplesmente patético quando a gente vê algumas seitas que buscam rejeitar o Antigo Testamento. Inclusive, eu tive um amigo que, infelizmente, nós perdemos ele para uma seita, nós lutamos bastante para apresentar a palavra de Deus, tentar um convencimento, mas ele sofreu de fato um processo de lavagem cerebral desse líder, que mesmo nós apresentando para ele os textos que mostram todo o entrelaçamento do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, esse relacionamento entre os textos, essa necessidade de toda a revelação veterotestamentária, ele se atinha somente àquilo que o seu líder explicava. Então ele constantemente dizia, não, mas meu líder me explicou isso aqui dessa maneira e tal, e ele simplesmente fechou os ouvidos para o convencimento da Sagrada Escritura. E assim nós, infelizmente, vimos essa pessoa não progredir na fé devido à rejeição que ele manifestava, ensinado por esta seita, rejeitava então o Antigo Testamento. Então, ao longo da história da igreja, nós vamos ver outros que também se enveredaram. Se eu não me engano, Marcion foi um que tentou, num primeiro momento, rejeitar todo o texto veterotestamentário e limpar do Novo Testamento tudo que manifestasse influência também do mundo judaico, do mundo relacionado ao Antigo Testamento. Então você tem esse tipo de manifestação sendo completamente diabólica, satânica, não é possível. A Bíblia é um todo concatenado. Então o Antigo e o Novo Testamento estão completamente entrelaçados. Você tem profecia e cumprimento, sempre nesta ordem. E a correta leitura do Antigo Testamento é pelos óculos do Novo Testamento. Então você só tem uma compreensão verdadeira, real do Antigo Testamento quando você o lê na ótica do Novo Testamento, que é o cumprimento. Ali você tem ali você tem o tipo e aqui você tem o antítipo, tá certo? Ali você tem a profecia e aqui você tem o cumprimento. Então você tem que olhar a partir da visão do cumprimento dessas profecias que estão todas no Novo Testamento, tá ok? Seus dirigentes, ele cita aqui Pedro e João, tá ok? Pedro e João, e aí ele dá algumas descrições e a direção destes grandes homens de Deus e de outros como Tiago, ela não deve ser entendida, ela não deve ser confundida com certas lideranças que a gente vê se manifestar tanto na época, né, da história antiga da igreja, quanto na questão da igreja institucionalizada, tá certo? Quando ela arroga para si o direito de ser a dirigente, tá certo? De todas as igrejas do mundo, de ser detentora da salvação e de entregar ao seu líder, então, a liderança sobre todos os povos. Aí estamos falando aí da institucionalização e da politização da igreja com a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Então a igreja, então ela se entende de fato uma estrutura eclesiástica, uma igreja apostólica, ela remete então aos apóstolos, Igreja Católica no sentido de ser universal, então ela se entende ser a regente universal das igrejas, que ela detém um poder sobre todas as igrejas, e romana, porque acredita ser a herdeira de toda a cultura que havia sido produzida ao longo dos séculos pelo Império Romano. E com a sua queda, então, ela é detentora desse poderio romano, né, sobre os povos. Então, não somente um poder espiritual, mas um poder também legal, né, um poder também político. Então, quando você vê o surgimento, a gente vai ver também ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai ver detalhadamente quando você tem o surgimento desse poderio dentro desse meio, dentro dessa sociedade romana, né, o estabelecimento aí dessa instituição,
você vê então uma diferenciação entre esta instituição e a igreja primitiva que a antecedeu. Então você vê uma transformação agora daquela igreja primitiva numa instituição política, tá ok? Por isso que catolicismo não é sinônimo de igreja primitiva. No princípio nós não tínhamos igreja católica, tá ok? No princípio nós tínhamos igrejas, e as igrejas todas submetidas a Cristo, que é o seu único cabeça, e as igrejas não exercendo uma sobre as outras um domínio político, vamos dizer assim. Então as igrejas, elas naturalmente, conforme você vê informações do Novo Testamento, elas são independentes entre si, se reunindo para discutir questões doutrinárias, por exemplo. Então, os crentes de Antioquia sobem para Jerusalém para se encontrar com as lideranças que debatem questões doutrinárias. Então, você tem aí uma reunião dos cristãos para debater, deliberar sobre um assunto. E você tem aqueles que são referência na igreja se unindo para deliberar sobre determinado tema. Mas você não tem uma organização política central, na qual um homem se arrogue ser o substituto de Cristo, que é o que o Papa se entende. O vigário de Cristo, o vigário de Deus na terra, o substituto de Cristo.